gente fala de terapia floral, a gente está falando de vários aspectos, e muitas pessoas que nunca tiveram contato com a terapia floral, elas têm algumas dúvidas, né? Então, a primeira questão que eu sempre gosto de trazer para os alunos e para as pessoas que nunca tiveram contato é o que é a terapia floral, né? A terapia floral é uma técnica terapêutica que utiliza ciências florais como base de um tratamento. A terapia floral é uma técnica reconhecida pela OMS e classificada como integrante das PNPICs, das práticas integrativas e complementares. As práticas integrativas e complementares, hoje, elas têm uma portaria específica e elas, inclusive, estão sendo praticadas no SUS, né? Então, as PNPICs, que são as práticas integrativas e complementares, elas focam na questão de saúde e não na doença. Elas focam na promoção, na manutenção e na recuperação da saúde. E existe uma regulamentação para isso. Então, são 28 técnicas que são reconhecidas por essa portaria 702, que foi atualizada em 2018, e aí elas se mostram desta maneira. Então, em 2006, nós tínhamos 5 práticas reconhecidas, em 2017, mais 14 foram incluídas, e em 2018, mais 10 foram incluídas, estando aqui a constelação familiar e a terapia floral. Então, é interessante a gente saber que todas essas técnicas das práticas integrativas e complementares, elas servem como complemento de um tratamento da medicina ocidental. Por que a OMS reconhece a terapia floral? A OMS reconhece a terapia floral porque saúde não é um conceito mínimo de ausência de doenças. Saúde significa um completo bem-estar físico, mental, emocional e social. Então, todas as técnicas que vão estar contribuindo para que eu fique bem, para que eu me sinta bem, para que eu tenha uma melhora de um padrão emocional que vai refletir na minha saúde física, a OMS reconhece, e hoje as práticas integrativas permitem que os tratamentos médicos, medicamentosos, sejam complementados com essas técnicas. Alguns hospitais na cidade de São Paulo já preconizam esse uso, é o caso do Hospital São Luís, que tem terapia com reiki. São Paulo tem um centro de terapias integrativas que fica na Zona Leste, tem acupuntura, tem homeopatia, ainda não tem terapia floral lá. Não são todas as técnicas que estão disponíveis. Em algumas UPAs e algumas UBS nós também temos algumas prefeituras fazendo então essa disponibilização para a população. É interessante a gente saber disso. E quando se abre então as pessoas sempre me perguntam como que eu faço para trabalhar num hospital, como que eu faço para trabalhar num posto de saúde, né? Então a minha resposta é sempre, quando você está lidando com um órgão público, vai ser aberto um concurso, né? Teve outro dia um concurso aberto em Goiás para a contratação de um terapeuta floral. Não fazia exigência de curso superior na área da saúde, porque alguns cursos superiores reconhecem a atuação do profissional com o uso das essências florais, como é o caso dos fisioterapeutas, como é o caso dos enfermeiros, como é o caso dos biomédicos. Os farmacêuticos podem ser especialistas em terapia floral, mas a terapia floral é uma técnica livre, então ela não existe um conselho de classe regulamentando, ela é uma ocupação, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E é interessante a gente saber que a terapia floral foi desenvolvida na década de 30 por um médico inglês chamado Dr. Edward Bach. E ele era homeopata, ele desenvolvia vacinas, ele desenvolveu um tratamento chamado de nosódios intestinais, que hoje está sendo utilizado num grande hospital aqui de São Paulo, que é o Hospital Albert Einstein, onde eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação e tive contato com o biólogo que continua preconizando esse tratamento com os nosódios intestinais. Quem quiser dar uma pesquisada, chama transplante de flora biota fecal para pacientes resistentes a antibiótico. Quem desenvolveu esse tratamento foi o Dr. Edward Bach. Como ele era muito perceptivo, ele
queria desenvolver uma terapêutica que fosse acessível a todos os povos. E ele percebia que na época que ele praticava a medicina em Londres, essas técnicas da medicina convencional não eram acessíveis a toda a população pelos altos custos. Então, ele deixou de trabalhar como médico, se refugiou no interior da Inglaterra, porque ele mesmo estava doente, ele teve um câncer, e foi dado a ele um período muito curto de vida. Então, ele não se conformou com isso, foi para o interior da Inglaterra. Num jantar, ele observou estados emocionais diferentes em algumas pessoas que estavam nesse jantar, e ele teve uma ideia, então, de buscar nas plantas padrões parecidos com os dessas pessoas, né? Como ele trabalhava com homeopatia, ele foi seguindo esse conceito da homeopatia. Um pouco tempo depois, ele abandonou a prática da homeopatia e desenvolveu um modo de feitura totalmente específico para terapia floral, pois ele um dia percebeu que quando o sol brotava um orvalho das flores. E ele começou a coletar esse orvalho e tomar esse orvalho. E quando ele tomou esse orvalho de diferentes flores, ele desenvolveu o que eu chamo de primeira teoria, né, quando os pacientes perguntam para a gente se o floral funciona. Então, a gente não tem essa resposta, porque o Dr. Bá dizia, você precisa tomar e experimentar para saber quais os sintomas essa essência vai causar em você, porque cada paciente, cada pessoa vai ter um padrão único que vai ser alcançado, que é justamente o que a gente estava falando aqui no começo da nossa conversa. Então, quem desenvolveu o primeiro sistema de floral no mundo foi o Dr. Edward Bá. Em 1930 e 1936, ele desenvolveu 38 essências florais, aos quais ele deu o nome de remédio de flores de Bá. Então, dado esse start, ele fundamentou a terapia floral, e muitas outras pessoas, sintonizadores, começaram a desenvolver sistemas. Sistemas de floral são um conjunto de essências florais. E uma essência floral, ela não tem princípio ativo, ela não é controlada pela Anvisa, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, justamente por não ter nada lá dentro, a não ser um conteúdo energético que não é capaz de ser mensurado por nenhum tipo de equipamento. Então, por ela ser um conteúdo, por ela ser um extrato energético, ela atua justamente nos nossos padrões sutis, nos padrões que nós não conseguimos dosar no nosso sangue. Eu sempre explico para os pacientes que por mais que você sinta raiva, se você fizer um exame de sangue, você não vai conseguir dosar o tanto de raiva você tem no seu sangue. Então, esse é um padrão sutil. E para um padrão sutil, você precisa aliar um tratamento sutil justamente para que esse padrão seja alcançado. E a terapia floral é a técnica que consegue alcançar esses padrões sutis, justamente por eles serem compatíveis energeticamente. E como que a terapia floral age? Então, se ela não tem princípio ativo, né? Então, eu sempre brinco que eu sou um grande exemplo de que a terapia floral funciona, porque eu não acreditava em terapia floral, né? Então, eu sou biomédica, sempre trabalhei com médicos, e sou capricorniana. Então, juntam várias coisas, né, que facilitam essa descrença, né, naquele famoso ver para crer, né? Se não tem nada lá dentro, como que funciona? Então, para mim, foi uma necessidade. Eu não virei terapeuta floral por dom, mas por dor, né? Eu tinha uma dor muito grande, física, e na época eu não sabia que era emocional, né? Eu desconhecia esses termos. E eu comecei, então, a fazer uso do primeiro floral que eu tomei na minha vida, foi um floral de Saint-Germain, e eu só tomei floral de Saint-Germain até hoje. E eu senti uma melhora muito grande em todos os padrões que eu não sabia que eu tinha, porque eu nem sabia identificar o que eu tinha, né? Então, essa terapia floral, ela de um modo sutil, de um modo amoroso, acolhedor, ela vai trabalhando justamente nos padrões que ela alcança em você. Por vezes, ela alcança padrões que tiram a gente do eixo, porque nós estamos com padrões negativos tão aflorados no nosso ser, que quando nós tomamos um floral parecido com o que nós temos uma piora. Por vezes, isso não é muito bem visto por pessoas que não compreendem, né, esse mundo sutil
né? Porque a gente, na medicina ocidental, a gente tem a tendência a querer tomar algo para melhorar e não para piorar. E essa piora de um padrão, que a gente chama de exacerbação, e na homeopatia é chamada de catarse, é justamente um dos grandes objetivos da terapia floral, que é mostrar para você como você está, que é você se espelho ampliado e saber reconhecer quais os padrões você tem e quais os padrões você está vivenciando. Então, o Dr. Bach, ele escreveu um livro chamado Cura-te a Ti Mesmo, e uma das grandes bases do livro é conheça-te a ti mesmo. Quando você se conhece, você se cura. Então, a terapia floral é uma ferramenta de autoconhecimento, porque todas as vezes que você entra em contato sutilmente com uma essência que alcança um padrão sutil, vibracional, emocional, mental, espiritual, porque o floral de Saint-Germain atua em vários aspectos, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, nós temos, então, esse autoconhecimento nos sendo revelado. Quanto mais nós entramos em contato com as diferentes flores, com as diferentes composições, mais nós temos mudanças. Por vezes pode ser um pouco difícil no início, né, por conta dessas reações, nem todo mundo está acostumado. Quando reagiu, exacerbou, o que faz, né? Para de tomar o floral, tenho medo? Algumas pessoas têm medo, mas não precisa parar. Não é o floral que faz isso. Isso é quem você é no momento. O floral só está amplificando para que você consiga se perceber nesses estados emocionais que te levam à doença física, doença ao desequilíbrio fisiológico. Então, por que a gente tem esses desequilíbrios, né? Então, na Saint-Germain, a gente trabalha com a hipótese sistêmica, vem bem, né, a calhar com o teu curso, né, Silmara, de constelação familiar, né, toda esse olhar o ser humano como um todo. Nós somos, então, uma estrutura de informações, nós trazemos, né, vários elementos, e nós trazemos na nossa biografia de vida não só as questões que são nossas. Nós temos o nosso DNA, que traz as informações, 50% do pai, 50% da mãe, né, o que a gente chama de genética. Nós temos a epigenética, que é os nossos genes no meio que a gente vive, e nós temos todo o padrão comportamental, que são as ações que nós também recebemos como herança, porque nós recebemos genes, mas os nossos genes vêm dotados de características e emoções, né? Por vezes você pega uma criança pequenininha e fala assim, nossa, fez igualzinho a avó dela, né? Isso Sim. É genético? Isso é genético, mas isso também está num campo, né, muito mais sutil, que são esses padrões que nós herdamos, né? Além disso, nós temos as nossas crenças, né, principalmente por grande influência do núcleo familiar. Por esse motivo, eu trabalho bastante indicando a constelação familiar para os meus pacientes, apesar de eu não trabalhar com ela, né? E nós porque temos a gente acaba repetindo padrões, né? Sim. Nós repetimos os padrões que estão nesse inconsciente coletivo da família. Sim. E quando a gente toma também os florais, eles trazem a consciência, ajudam a trazer à consciência esses padrões. É muito... E assim, quando a gente junta os dois, potencializa muito. Por isso faz todo sentido essa aula aqui com a gente. Eu sou muito fã da junção de terapia floral, justamente porque nós não somos, né, um ser único, né? Assim, fala, quem renega o seu passado está renegando a sua própria história, né? Então conhece a tua história, aceita, e você vai se conhecer melhor. E a terapia floral tem esse papel, ela vai te ajudar a te conhecer, mas você precisa também ter outras ferramentas e outros recursos, porque às vezes está tão incrustado no teu ser que você vai conseguir uma melhora com terapia floral somente? Vai, mas o tempo, a linha do tempo pode ser muito extensa para você conseguir Sim. esse resultado. Então, se você tiver ferramentas que façam com que você consiga se enxergar de uma maneira mais rápida, se ver de cima, né? Você vai conseguir isso num prazo de tempo menor, e você vai conseguir
um sucesso maior na busca, né? Porque todas as pessoas que buscam as terapias são grandes buscadores, né? A busca começa conosco, que somos os terapeutas, e ela é também reverberada dos nossos pacientes, dos nossos clientes, tá? E aí, claro, a gente tem as nossas crenças, a nossa cultura, né? Nós somos uma somatória de muitas coisas, né? E quando a gente trabalha, a gente começa a mexer nisso, eu sempre falo, não são todos os pacientes, todos os clientes que são clientes e pacientes para nós, né? Os pacientes e clientes que procuram as terapias são pacientes para a maior parte das pessoas para a qual a ciência já falhou. A ciência não consegue responder as dúvidas, as perguntas, não consegue resolver a questão da saúde, da dor, que às vezes nem tem uma causa física, mas existe, né? Que é o meu caso. Eu fui uma desenganada pela ciência, porque eles não sabiam como me enquadrar, né? Assim, eu tinha enxaquecas horríveis e nada fazia efeito porque minha enxaqueca não tinha causa, né? Então você faz tomografia, faz ressonância, você reza para achar o motivo físico e você não acha. E quando você não acha, você entra num buraco emocional grande, porque ninguém falou para você que a ciência não ia resolver as suas questões. E aí, quando você vai para as terapias, que eu sempre falo que no meu caso foi por dor física, você começa a ver um mundo que se abre. Eu estou no mundo das terapias há 10 anos e eu posso dizer que 10 anos é bastante tempo, né? Apesar de ser um tempo curto na minha trajetória de vida, em toda a minha história familiar, e aí você começa a desdobrar a tua história e você começa a ver quantas gerações estão sendo acometidas do mesmo problema, e esse problema só vai se resolver quando alguém resolver pôr um fim nessa questão e resolver a questão sistêmica, né? Então, a minha enxaqueca não era uma enxaqueca minha, era uma enxaqueca sistêmica pertencente a todas as mulheres da minha família. Eu comecei a estudar isso e comecei a descobrir todos os padrões, e aí você vai caminhando na linha do tempo e você fala, poxa, que descoberta, né? E claro, você tenta ajudar as pessoas da família que têm a mesma questão, alguns se abrem para receber ajuda e outros não, e são os tempos de cada um, e nós temos que compreender isso também, né? Bom, chegamos então à questão dos florais de Saint-Germain, que são as essências, que são o sistema de floral que eu trabalho. Então, nós já vimos que quem desenvolveu o sistema de floral, o primeiro sistema de floral no mundo foi o Dr. Edward Bach. E em 1990, Neide Margonari desenvolveu o sistema de floral que ela deu o nome de Saint-Germain. Saint-Germain, por conta da Grande Fraternidade Branca, né, que é um grupo de mestres ascensionados, né, diretores aí, pessoas que já reencarnaram, né, como várias personalidades e que trazem algumas questões interessantes. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E a Neide Margonari, ela passou por um grande chamado, ela se tornou vegetariana e celibatária, se preparou para desenvolver o que ela chama de grande dom da alma dela, que era o sintonizadora de florais, a qual ela deu o nome de Saint-Germain. Ela meditava, ela fazia uso das essências florais de Bach e ela fazia uso de homeopatia, e aí ela recebeu esse chamado espiritual, desenvolvendo então as essências florais de Saint-Germain, feita com flores da Mata Atlântica, são flores nativas, não são flores plantadas. O sistema de floral, ela começou o trabalho em 1990, mas o sistema de floral foi consolidado como uma empresa, como um laboratório em 1996. Então você fala assim, é o primeiro sistema de floral brasileiro? Não, não é. O primeiro sistema de floral brasileiro foram florais de Minas. Tá? Saint-Germain foi o segundo sistema, apesar dela já estar desde 1990, ela só regulamentou tudo em 96. Essas flores da Mata Atlântica, que nascem em estado selvagem, ela coleta essas essências em Ubatuba ou Ibiúna, né, e ela faz essa sintonização sem encostar a mão na flor. A flor é cortada, colocada na água, recebe o sol, né, para estar fazendo o que ela chama de primeira etapa. Então, como que é uma sintonização, né? Então, a florzinha é coletada, colocada na água, recebe o sol, né, que foi o método que o Dr. Edward Bach desenvolveu. A flor não é amassada, não é triturada, o método é totalmente sutil.
ou a florzinha é fervida. Com isso, se faz o que se chama um sistema de florais. A Neide Margonari, ela diz que as flores da Mata Atlântica, elas trazem características que são muito importantes para nós que somos brasileiros, né? Porque o sistema de Bach foi desenvolvido na Inglaterra, o Dr. Edward Bach faleceu em 1936, e hoje existem no mundo 8 produtores de florais de Bach. Eu não chamo de sintonizadores. Quem sintonizou florais de Bach foi o Dr. Edward Bach, e hoje nós temos 8 produtores de florais de Bach. Então, nos florais de Saint-Germain, nós temos a Neide Margonari trazendo essas flores nativas da Mata Atlântica que atuam removendo os bloqueios energéticos causados por estados negativos da nossa personalidade, que é exatamente o que a gente falou. E o Bach, ele trabalhava temperamentos. Então, as pessoas sempre me perguntam, por que eu tenho que tomar floral de Saint-Germain? Por que eu tenho que tomar floral de Bach? Qual é a diferença entre eles? Então, a primeira diferença são flores feitas, são essências feitas com flores brasileiras da Mata Atlântica, flores nativas. A segunda diferença, essas flores nasceram no melhor local para o melhor desenvolvimento delas, elas não foram plantadas. A terceira diferença são flores feitas pela Neide Margonari, que é sintonizadora que está viva, e hoje os florais de Bach não são mais feitos pelo Dr. Edward Bach, mas sim por produtores no mundo. O sistema floral de Saint-Germain tem 89 essências, o sistema de Bach tem 38 essências. E o Bach trabalha o que ele chama de temperamentos, e o Saint-Germain, como ela é ancorada na grande fraternidade branca, nos raios divinos, nós temos as essências atuando em centros energéticos chamados chakras, que vai de 1 a 7, né, que são os chakras físicos, e nós temos o aspecto ainda do raio 8 a 12, trabalhando em aspecto mental, emocional, espiritual. Então, os florais de Saint-Germain, eles são os florais tidos como essências muito fortes nos aspectos mentais e emocionais, e que são muito propícios para os padrões de nós que somos brasileiros, tá? As 89 essências, então, como é feito? Isso é o laboratório de Saint-Germain. Aqui atrás, deixa eu pegar aqui a minha setinha, olha, esses frascos de 5 litros chamam substância matriz. Então, quando a Neide Margonari coloca a florzinha no sol, eu vou voltar um slide aqui para vocês verem, quando ela coloca a flor na água e no sol, ela junta 50% de conhaque nessa água que foi solarizada com a flor e invasa nessas garrafas de 5 litros, e isso recebe o nome de substância matriz. Após isso, é pega, para cada uma das 89 essências, existem 89 substâncias matrizes. Depois disso, é envasada a segunda etapa, que é chamada de solução estoque. Então, aqui tem uma garrafa de substância matriz. Esse envase, ele é manual. Esse equipamento que está aqui, ele não tem energia elétrica. Ele é um equipamento que funciona, tá vendo como é uma caixa d'água? Aqui dentro se coloca e ele é só um dosador, não tem energia. Aqui a Neide diz que algumas essências florais que são feitas com equipamentos que se usam equipamentos com energia, principalmente energia eletromagnética, anula o efeito das essências florais. Então, no laboratório, toda a etapa de feitura das essências é manual. O nome dessa segunda etapa, que faz essas embalagenzinhas de 10 ml, é solução estoque. Então, no sistema de Saint-Germain, nós temos um conjunto que é chamado de kit com 89 soluções estoque. Cada uma tem uma indicação específica, que é o que a gente ensina num curso. Aqui está, de novo, repetir de o que é solução mãe de extração ou substância matriz, a solução estoque. E aí, a partir da solução estoque, nós preparamos produtos. Nós, terapeutas, podemos diluir, isso não existe proibição até o momento, porque o floral não tem registro na Anvisa, ou a farmácia de manipulação faz para nós. Ou nós fazemos um floral de uso externo, ou nós fazemos um floral de uso interno. O mais comum é nós fazermos o floral de uso interno, né, num frasco de 30 ml, com uma proporção, a mais usada no Brasil é 30% brand é o conhaque, que é o conservante,
né, completa com a água e 2 gotas de cada solução estoque selecionadas na consulta, ou também podem ser selecionadas via oráculo, que é o jogo de fotos, né, que o sistema de Saint-Germain também tem um jogo de fotos, você faz a escolha da fórmula pela imagem das flores, e até 12 essências num frasco personalizado e se toma 4 gotas 4 vezes ao dia. O sistema de Saint-Germain também tem fórmulas compostas que trabalham situações, são chamadas de fórmulas prontas. São 17 fórmulas prontas. Silvia, eu não quero fazer um curso de florais. Silvia, eu quero dar floral para os meus pacientes, para os meus clientes. Eu quero primeiro usar para ver se funciona, para depois eu fazer um curso. Eu não sei fazer consulta. Começa a trabalhar com as fórmulas prontas. As fórmulas prontas são 17 fórmulas prontas. Elas têm um folder, eu vou passar o folder para a Silmara passa para vocês ele e-mail eletrônico, com a indicação dessas essências, e aí você vai experimentando fazer uso dessas fórmulas prontas. Então lembra que eu falei que a base da terapia floral é experimentação e saber quais os efeitos ela vai acordar ou vai causar em você? É assim que começa. Quantas fórmulas prontas se tomam ao mesmo tempo? Uma fórmula pronta, 2 gotinhas uma vez ao dia, diferente da fórmula personalizada, porque 4 gotas 4 vezes ao dia. Eu fiz uma fórmula para um paciente baseado nos padrões que ele me trouxe na consulta. 4 vezes ao dia para os diferentes estados emocionais ao longo de um dia. Então, eu posso tomar uma fórmula pronta e uma fórmula personalizada ao mesmo tempo durante o meu tratamento. Mas se eu não passei por consulta, se eu não sei elaborar uma fórmula personalizada, se eu não fiz um curso, eu posso trabalhar com as fórmulas compostas, chamadas de fórmulas prontas, já vendidas dessa maneira e que devem ser tomadas conforme está escrito no rótulo, na embalagem vem o modo de uso. A indicação. Como que eu vou saber fazer um floral? Eu nunca trabalhei com floral. Então, a Neide Magonari tem um livro chamado Livro Repertório, onde ela divide essa indicação em 2 momentos. Você pode trabalhar a atuação nos estados negativos dos corpos mental, emocional e etérico, ou seja, quando o paciente vem com raiva, vem com mágoa, vem com algo não palpável, ou quando um paciente cristalizou o padrão emocional no físico, o paciente vem com dor no joelho. Nossa, mas o floral vai tratar dor? O floral não vai tratar dor, o floral vai tratar o padrão emocional que fez com que ele desenvolvesse essa dor no joelho. Então, por exemplo, o floral que trata joelho é a mimosinha, que é a flor para quem não se articula bem. O joelho é uma articulação, o joelho nos dobra, né? Então, nós às vezes temos mentalidade rígida, dor. O píper é a flor que trata dor para mentalidade rígida, pessoas que não aceitam pontos de vista diferentes dos dela, a rigidez dói. Então, a gente vai tratar esse padrão emocional. E como que os florais funcionam, então, né? Os florais contêm energias de alta potência vibratória de luz, extraída de certas flores. Se a gente pensa numa flor, são raras as flores que florescem à noite, mas existem algumas, né? Existe uma flor de um cacto que só floresce à noite, que é polinizada por um morceguinho. Mas são raras essas flores, né? E elas estão em lugares muito específicos na Terra. A maior das plantas precisa de sol para fazer fotossíntese. Então, a planta, ela retira sua energia de vida. Teve até um Globo Rural, domingo, muito bonito, falando sobre como as plantas mães alimentam as plantas filhas que não têm acesso ao sol, né, que são as mudinhas, né? Então, elas, através de comunicação por raiz, elas mandam seiva para as plantas filhas e também alimentam outras plantas que não são filhas delas, mas alimentam com menor quantidade. Olha a sabedoria implícita nas plantas que a gente nem sabe. Então, essa luz que vem, que o floral tem, é a luz que é recebida, que é emanada da natureza, do qual a planta vai tirar sua energia. O elemento físico, né, a luz é a informação, a luz gera conteúdo, forma estrutura. Coloca uma plantinha que precisa de luz no escuro para ver como ela vai buscando a janela, buscando aquele raiozinho de luz, né? A Neide Margonari afirma que nós temos esse potencial de buscar a luz dentro de nós. Então, por esse motivo, o floral tem uma grande sintonia com os nossos padrões emocionais
porque nós também buscamos a luz. Nós também precisamos iluminar as nossas sombras, que são os padrões emocionais que nós temos e não reconhecemos, ou não queremos ver, ou não podemos ver. Mas a sombra existe, mas a luz também existe dentro da gente, né? E aí, falando novamente sobre os raios, né? O que são os raios, né? Então, se a gente vamos falar de uma linguagem mais fácil, né? Então, nós temos no Sol vários tipos de raios solares, né? São radiações ultravioleta do tipo A, do tipo B, do tipo C. Nós temos raio infravermelho, cada um com uma banda, com um comprimento de onda, e cada um com uma característica específica. Então, assim, eu trabalho com estética também, então a gente preconiza muito o uso de filtro solar, né? A gente tem, por exemplo, o filtro solar que protege contra raio UVA e UVB. São luzes que são raios que são emanados pelo Sol, com comprimento de onda diferente, e cada um atinge no nosso corpo uma área específica. UVB de burning, que significa queimar. O raio que deixa a gente vermelho quando a gente fica no sol é o UVB. E o raio que envelhece a gente quando a gente vai no sol é o UVA de aging. O raio que promove câncer de pele é o UVA, porque ele tem a capacidade de penetrar no DNA da nossa célula. O UVB não promove câncer de pele. Só que se você olhar a maior parte dos filtros solares, eles protegem contra raios UVB, eles protegem contra queimadura e não contra câncer de pele. Aí é uma outra aula que depois a gente tem que continuar para falar sobre isso. Por que eu estou falando sobre esses diferentes comprimentos de onda, dos diferentes tipos de raios que tem no Sol? Porque quando você tem os raios de criação cósmica do universo, no esoterismo, é basicamente a mesma coisa. Então você tem raios de criação do universo. Então, a gente não tem vida na Terra sem os raios solares, né? A essência floral, ela tem a energia dela extraída pela luz do Sol, né? Então, quando ela é fervida, ela também está passando por um processo energético, né? Que também está fazendo uma extração. Essa florzinha tem que ficar no Sol até murchar, ou ela tem que ser fervida até murchar. Quando ela murchou, ela passou o conteúdo energético dela para a água, que criou lá a primeira etapa chamada de solução mãe de extração, ou substância matriz. Então, a Neide fala que a gente tem raios atuando em chakras, né? Eu vou dar uma passada rápida, né? O objetivo não é dar o curso completo, mas eu quero dar uma passada rápida para as pessoas terem uma ideia. Então, tem raios que vão atuar nos chakras de 1 a 7, que é o chakra básico, né? Chakra sacral, chakra plexo cardíaco, laríngeo, frontal, coronário, né? Então você tem esses 7 chakras que são centros de energia, e que Helena Blavatsky foi uma grande conhecedora, uma grande pesquisadora, desenvolvedora ela correlacionou os chakras a glândulas endócrinas. Glândulas endócrinas secretam hormônios que têm ação ou local ou distante. Então, eu posso escolher uma flor pelo raio ou pelo chakra? Não. Não é essa a indicação, porque ou tem ação local ou tem ação distante. Então, a gente pode escolher as flores pela indicação, pela biografia, por mesas, né, de radiestesia, ou pelo oráculo das flores, que é o jogo de fotos. E nós temos raios de 8 a 12, que não são chakras, mas sim de qualidade. E esses são de nível, tá? E eu vou mostrar para vocês, então, aqui são os 12 raios, né? A questão da luz de novo, o espectro de luz, a questão vibratória, e aqui eu vou falar o primeiro raio. Então, o primeiro raio, ele é de cor azul e ele está ligado ao chakra básico, que é vermelho. Algumas pessoas vão falar assim, nossa, mas na Grande Fraternidade Branca essas coisas não são assim, né? Quem estuda a Grande Fraternidade Branca vai falar assim, tá diferente. É verdade, tá diferente. A Neide Margonari colocou dessa maneira, um pouco diferente dos estudos da Grande Fraternidade Branca, tá? E aqui, as essências que foram extraídas sobre o primeiro raio. Como é que se sabe qual essência teve o conteúdo energético extraído do raio? Então, a Neide tem um livro chamado Os 12 Raios Divinos, e os 12 raios, ele traz, então,
qual o principal raio de extração de uma essência? Uma essência, ela não necessariamente foi extraída só por um raio, só que no curso nós vemos o principal, tá? Então, nós temos no primeiro raio, que vai atuar sobre as questões do primeiro chakra básico, a Allium, que é uma flor de proteção, a Margarida de Saint-Germain, que é uma flor muito utilizada para as crianças que têm dislexia, que é muito utilizada para crianças que cometem vandalismo. Nós temos a anis, que é a flor da iniciativa, a canela, que é a flor para quem é muito detalhista, carrapichão para quem sofre ataques psíquicos. Você fala assim, nossa, mas que é isso, né? A gente não trabalha com Bach, eu nunca ouvi falar disso no floral de Bach. Então, a gente está falando de um sistema de floral brasileiro. Nós também trazemos a nossa brasilidade, a nossa diversidade religiosa para os florais. Não tem a ver com religião, mas tem a ver com crença. Então, o carrapichão remove sondas astrais. São energias que se acoplam em você para viver da tua energia. E isso pode ser tanto de seres espirituais ou de seres vivos. A gente usa carrapichão, por exemplo, para final de relacionamento. Na constelação familiar, né? Por vezes tem muitas pessoas que não conseguem finalizar um relacionamento, né? E por que não conseguem finalizar? Porque energeticamente estão acoplados. O que a carrapichão faz? Ela desacopla essa energia. Essa energia que um está vivendo da energia do outro, tá? A tuia, que é uma flor para quem tem tendências à promiscuidade. Você está atendendo um relacionamento que tem muita traição, né? Tuia, ela faz você se conter, ela faz você conter os instintos básicos primitivos. A Varus, ela promove um alinhamento. Então, todas as vezes que você tem uma notícia ruim que te tirou do teu eixo, que você passou por um grande trauma, fez uma cirurgia, você vai tomar Varus para trazer o teu ser de volta ao teu centro, ao teu eixo. A chapéu de sol, que é a flor que trabalha a inveja. A goiaba trabalha medo. Somatiza como doença geniturinária. Então, assim, você vai trabalhar rins, né? Lótus azul, a flor da passagem. A flor de uma pessoa que está relutando em fazer a passagem, a flor de um término de um ciclo, precisa morrer. Do mesmo jeito que nasceu, o ciclo vital nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Né? Algumas pessoas relutam nesse processo, mas a lótus azul é a flor da iluminação. Eu vou tomar lótus azul e vou morrer? Não, Deus queira que não seja o seu momento, mas se for o seu momento, você vai sim se desligar. A lótus azul faz esse desligamento em 3 dias, já trabalhei alguns pacientes com isso, tá? Em hospital, inclusive, tá? Eu atendo pacientes. Melissa, a flor da criança, a flor da alegria, a flor da felicidade. São Miguel, a flor de proteção, teu escudo de proteção interno. Escórpios, para quando eu falo mal, quando eu faço mal com as minhas palavras. Mas se você faz mal com as suas palavras, quando você toma Escórpios, lembra que eu falei que às vezes o padrão que está mais acordado em você é o que o floral vai alcançar mais rápido? E o que vai acontecer quando você faz mal com as suas palavras e toma o floral Escórpios? Exatamente o que você causa nas pessoas com quem você faz mal com as palavras. Você vai sentir todo o mal que você faz em você. Você vai saber como é ser sua própria vítima. Você vai saber como é o que você causa nas pessoas, as dores emocionais que aparecem às vezes até como dor física. Eu duvido. Não duvida, tá? Não faz um teste tomando se você faz mal com as palavras, porque você vai passar mal e você não vai saber como lidar com isso. Então, faz uma consulta com a Silmar aí para fazer uma fórmula personalizada, mas não toma sozinho. E Herbum é uma flor para o paciente que perdeu o doce da vida, é a flor dos pacientes diabéticos. Eu não posso fazer floral para paciente doente, para doença. Eu trato a pessoa. Não me importa se ela está saudável ou doente, não me importa a idade dela, se ela é recém-nascida ou se ela tem 100 anos. Eu sempre vou preconizar o paciente, o cliente. Então, Herbum trabalha muito a questão do doce da vida e Herbum trabalha muito também os recomeços. Quando eu passei por um trauma grande e eu preciso ter um recomeço. Então, isso é um exemplo que eu estou dando rápido, né, de uso das essências. E aí eu tenho o 7º raio. Fala, Silvia, você passou do 1º para o 7º raio? Sim, eu passei do 1º para o 7º, por quê? Porque o 1º raio, ele está regendo o chakra básico. O 7º raio está regendo a região sacral. Então, na Saint-Germain, nós não olhamos pela ordem dos raios, mas pela ordem dos chakras.
tá? Então é importante saber disso quando vai pegar um livro, quiser estudar. Estou dando várias dicas aí, quem quiser estudar como autodidata também vai conseguir depois desse cursinho. Lembrando também, professora, que a gente não faz indicação pelos raios. Isso, a gente vai fazer a indicação pelos padrões emocionais. Pela biografia do paciente, né? Isso aqui ela está explicando os raios. Isso. Então, aqui a gente tem no 7º raio violeta, a veia selvagem, também trabalha indecisão, trabalha algumas questões sexuais mais pesadas, como zoofilia, tendência à pedofilia. Bambusa, quando eu preciso começar e terminar, quando eu preciso ter um caminho, porque o bambu cresce, né, 25 metros, de cima a baixo, liga a terra com o céu, né? A ervilha, quando eu tenho muita raiva. A incenso, quando eu preciso melhorar a minha vibração, quando síndrome do carro novo, você tem um carro novo, você cuida, passou um ano, você já não cuida mais. Volta a cuidar das suas coisas, como marido novo, casa nova, carro novo. Traz essa energia de volta para a sua vida usando o incenso. Lavanda de São Germain, floral do bebê, né? O bebê, geralmente, todas as questões de bebê a gente consegue trabalhar com a lavanda. Adultos que não digerem questões da própria vida se trabalha com lavanda. Poaia rosa, a flor da harmonia, a flor que traz paz. E Saint Germain, a flor da misericórdia, a flor do paciente que atentou contra a própria vida, a flor do paciente que está com depressão grave e que não vê mais saída. 6º raio rubi, porque eu venho aqui para a região do plexo solar, tá? Então, no 6º raio rubi eu tenho 3 essências só, que eu tenho fócum, pânico e pópulos pânico. A fócum e a pânico, elas estão presentes na fórmula pronta chamada emergencial. A fócum limpa traumas de vidas passadas. Nossa, mas como é que eu vou saber? Às vezes a gente não tem respostas. Às vezes você procura uma causa e você não acha, então você entra com fócum. Fócum, geralmente, pacientes que têm cheiros corporais fortes. Trata um cheiro na axila e não melhora, tem mau hálito, tem um refluxo, tem um cheiro que trata e não melhora, ou tem doenças que vão trazer mau cheiro, então precisa usar uma bolsa de colostomia, precisa usar uma bolsa coletora de urina, tem pústulas, pápulas, tem secreções que dão mau cheiro, precisa usar fócum, isso é de vidas passadas, isso limpa. Eu limpo dermatite atópica, eu limpo doenças de pele com fócum, tá? Pânico, qual é a diferença da goiaba, do medo lá da goiaba, para o pânico que trabalha pânico? O pânico somatiza, o pânico ele dá taquicardia, o pânico, por vezes, nós estamos tendo em São Paulo pessoas tendo crises em trânsito, achando que estão tendo ataque cardíaco, achando que estão tendo AVC e na verdade estão tendo crise de pânico, tá? Assim, executivos, a gente está tendo isso assim cada vez mais. A gente teve muita crise de pânico também agora na pandemia, né? Assim, as pessoas ficarem em casa, E a pópulos pânico é o pânico coletivo, é aquele pânico que passa da bendita mãe para o filho, né? Que passa porque a mãe fala, você não vai lá, vou te dar uma injeção, liga a televisão, só vê catástrofe, só vê tragédia, né? Volta de novo para a questão sistêmica. Pópulos pânico é uma flor sistêmica, porque eu tenho um medo que não é meu, que não me pertence, mas me pega, né? Então, a pópulos pânico trabalha essa questão. 3º raio rosa vai trabalhar a região do cardíaco. A alcachofra. A alcachofra é a flor que a gente usa para... A alcachofra, ela é usada na fitoterapia para fígado, ela é usada, né, para toxinas. Mas a alcachofra é a flor da melhor idade, é a flor das pessoas que não se abrem para o novo que surge. As pessoas que falam muito, na minha época, as pessoas que não conseguem se lidar a novas tecnologias, não conseguem mexer, tem um pouco de preconceito e falam que não é para elas. Então, a alcachofra vai expandir essa consciência. Amídalos, olha a questão da constelação aí, a sua paciente de constelação que tem dedo podre na hora de escolher o relacionamento, sempre escolhe o cara errado, sempre se relaciona com a pessoa errada. Fala assim, meu Deus, por quê? Porque a amídalos trabalha paixão, fantasia e ilusão. Então, essa paciente, ela vai aprender a
a segurar esses padrões, ela vai aprender a se controlar. A gente tem hoje, em época de encontros por aplicativos, né, as pessoas fazendo sexo no primeiro encontro, amígdalos, junto com Lótus Magnolia, que também está aqui no terceiro raio rosa, que vão reger o coração, que é uma flor de proteção, vão fazer com que ela segure esses aspectos. Ah, mas tem a liberação feminina, não tenho nada contra, faz o que você quiser, só que não se arrepende. Se vai se arrepender, se está fazendo esse padrão e está se arrependendo e está sendo prejudicada, toma amígdalos, toma Lótus Magnolia e toma a Lisiandra, porque a Lisiandra é para quem faz tudo com pressa e faz tudo mal feito. O objetivo de sair para conhecer alguém não é para fazer sexo, a não ser que você, né, esteja com essa intenção. Mas o objetivo é ter um parceiro. Então, hoje, eu trabalho muito com amígdalos, Lisiandra e Lótus Magnolia para essas questões dos encontros via aplicativo. Begônia é uma flor desobstruente de canais de comunicação. Gosto muito da begônia. Curculigum, eu não dou limites, eu não sei dizer não. As pessoas estão sempre me buscando, eu estou sempre sobrecarregada, fazendo tudo que é meu e tudo que é dos outros, porque eu não falo não para ninguém. Pau Brasil, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida, eu não sei como trabalhar o meu dom, a minha vocação, o meu talento. Eu escolhi uma profissão que minha família queria que eu fizesse. E agora, o que eu faço? Eu estudei direito, mas eu não sirvo para isso. Pau Brasil vai fazer ela se redescobrir, e pode ser até que ela honre essa questão familiar. Eu sempre falo, não é às vezes para você sair e brigar com a família e falar que você estudou direito, mas você quer ser terapeuta. Não é isso. Talvez honrar, talvez pegar esse potencial do que você estudou, que tem já na tua família há anos e anos e anos, e fazer o melhor uso disso. Pepo está muito ligado, apesar de estar no chakra cardíaco, olha por que a gente não pode fazer floral nem por chakra e nem por raio. Ele trabalha todas as doenças que somatizam na região do quadril. Ele é a principal flor para intestino e para câncer de próstata. Tá? Você vai falar assim, Silvia, mas como é que pode estar no cardíaco? Lembra que esses chakras se comunicam? Lembram que Helena Blavatsky falou que pode ter ação local ou distante? Então, é nesse sentido que a gente tem que cuidar. Rosa Rosa desbloqueia o coração e remove o ódio. E é um floral que faz chorar. Então, uma paciente com personalidade muito forte, pode ser que no primeiro momento não seja ideal você dar esse floral, porque ela não vai se gostar, se vendo fragilizada. Vitória, outro floral sistêmico, né? Todos os florais são sistêmicos, mas tem alguns, né? Esse aqui é para o filho de mãe brava. Ejaculação precoce. O homem não consegue manter a ereção. A mãe é tão brava que castrou esse filho macho. E aí você vai dar vitória, a flor da autenticidade para esse filho, para ele retomar esse padrão, né, que ele precisa ter. Então, olha como tudo é sistêmico, como tudo se enquadra, né? O que vocês estão aí pensando, eu vi os exercícios que vocês fizeram, vocês devem estar pensando mil coisas, né? Quinto raio verde vai trabalhar laríngeo, abundância, capacidade de dar, receber e agradecer. Silvia, eu sou terapeuta e eu não consigo cobrar pelo meu trabalho. Fórmula do terapeuta, a Silmara depois pode passar para vocês, é uma fórmula que eu desenvolvi que tem abundância, tem algumas flores que vão ajudar nesse processo de você desabrochar como terapeuta, porque você precisa trabalhar, você está fazendo um curso, está pagando, você não vai colecionar certificados. Isso que eu bato muito com os meus alunos. Assim, não é, qual é o próximo curso? Nenhum. Você vai colocar em prática o que você aprendeu, você vai trabalhar. Mas é errado eu cobrar. Não é errado você cobrar. Errado é você dar o teu conhecimento de graça, porque ninguém valoriza. Você tem que cobrar, então você tem que tomar abundância. Ameixa, quando eu sou presa em grupos com mentalidade ultrapassada, grupos religiosos e grupos familiares. Bom dia, quando eu tenho dificuldade de levantar da cama. Capim seda, quando eu tenho uma obstrução de vias aéreas, eu sou hipersensível, eu tenho rinite, tudo me deixa muito sensível. Gloxínia, quando eu preciso priorizar o que é importante para mim. Eu preciso me priorizar, às vezes. A gente já se ama bastante, mas às vezes a gente se ama de uma maneira que o mundo não sabe, né?
o ego exacerbado é ruim, mas você não ter também um olhar amoroso para você mesmo é muito ruim também. Helicônia, quando eu sou muito vaidosa, quando eu sou muito, eu dou muito valor à fama, ascensão, glória, mas a helicônia é para quem tem medo, medo de envelhecer, medo de que vai faltar. Eu tenho medo de deixar de ser conhecida, eu tenho medo de ficar velha, eu tenho medo. Helicônia vai trabalhar justamente nesses padrões. Limão trabalha o amargo da vida e limpa ranços do passado. Monte Rei limpa as minhas culpas conscientes. Eu tive ações que eu sei quais foram. Eu cometi um aborto, eu falei alguma coisa e eu não consigo mais voltar atrás. Eu preciso promover o auto-perdão. E eu vou tomar Monte Rei. Pectus trabalha angústia. Sorgo trabalha vazio no peito, solidão, melhor idade, que mora em asilos, em casas, lares, pessoas sozinhas, solitárias, que não conseguem pertencer a grupos. Triunfo trabalha doenças que somatizam na cabeça, mentalidade muito rígida. Triunfo trabalha Alzheimer, né? Os moralistas, né? Verbena, eu sou líder por uma causa, eu não aceito opinião diferente da minha. Grácilis trabalha energias estagnadas nas pernas. E a fórmula emergencial também está aqui no 5º raio verde, que é aquela fórmula que eu falei para você que tem foco e pânico, que estão lá no 6º raio. Apesar dela ter essências do 6º raio, a emergencial está no 5º raio. 2º raio dourado, aqui eu tenho Embaúba, a flor da mágoa profunda. Aqui eu tenho Eriantum, a flor da estagnação, a flor de quem come muita porcaria. Pensa no a Eriantum é a flor da jurubeba. Pensa na pessoa que frequenta boteco, está sempre comendo coxinha, pastel, sempre comendo errado. É o Eriantum. Leucanta é a principal flor sistêmica porque ela trabalha a conexão de mãe e filho. Leucanta, a Neide explica Leucanta quando a mãe ficou sabendo que estava grávida e ela pensou que não era o melhor momento para ela ter aquele filho. E a Neide diz que tem uma desconexão energética, que se rompe o fio de prata, né, que é o cordão umbilical que liga mãe e filho. E a Leucanta tem a fórmula Leucanta e tem a essência Leucanta. Ela deve ser tomada para refazer essa conexão, mesmo se a mãe já tenha falecido, ou mesmo que a mãe não queira tomar o floral, o filho tem que tomar. Professora, eu posso falar rapidinho sobre o Leucanta aqui? Gente, vocês conheceram a Beatriz, né? Minha filha teve um natimorto há 10 anos atrás. E há 2 anos, quase 2 anos atrás, ela engravidou. E aí começou todo um processo de pânico, de medo, muito medo de acontecer de novo. E eu tratei ela com Leucanta. Gente, foi tirar com a mão. Foi tirar com a mão, a gente deu o Leucanta, ela estava grávida de 2 meses. Não tem contraindicação, né, professora? Não tem. Tratei ela com o Leucanta, com o emergencial e o Leucanta. Foi maravilhoso e ela ficou muito bem. E hoje, por coincidência ou não, o bebê está fazendo 1 aninho. Olha então, só, que interessante. Foi muito lindo para a gente poder saber que funciona muito e eu sou muito grata por ter entrado nesse mundo também dos florais, tá? Muito legal, muito legal. Muito obrigada. Deixa eu só mudar aqui para a gente poder voltar, pronto. Perpétua, a flor do luto. Perpétua transforma a saudade doída em boas lembranças. Sapientum, a flor da sabedoria. Maturidade. Péa, a flor da memória e da concentração. E umbelata, uma flor de proteção forte para quem vê vultos, ouve vozes. De novo, professora, você falando essas coisas esquisitas? De novo, porque essas coisas esquisitas acontecem. Não acredito, não precisa acreditar. Você vai achar um paciente, um cliente que uma hora vai precisar de uma essência dessa. E como é que você vai saber? Ele vai chegar e vai te falar sobre isso, então não se preocupa. Ah, mas aí eu vou ter que virar espírita? Não, você não tem que virar nada.
Eu trabalho com os florais, eu sou biomédica, eu trabalho com viés da Organização Mundial de Saúde. Mas cada paciente é único e cada paciente traz a sua biografia, os fatos que ele deseja relatar. Você só vai entrar em assuntos mais sutis ou mais religiosos se o teu paciente assim permitir. Então, sempre tem uma linha que quem define é o paciente. Por isso, o grande papel do terapeuta é ouvir mais, por isso temos 2 ouvidos, e falar menos, por isso temos uma boca. Quarto raio branco, algodão, é uma flor que também remove chips astrais. De novo, professora, de novo, outra flor doida, mas essa flor, ela desbloqueia canais de comunicação, audição e visão. As pessoas às vezes não conseguem perceber a realidade ao seu redor e o algodão faz isso, ele limpa esses canais, tá? Cocos, eu sou pisada, eu sou humilhada, eu sou resignada, combina com pectus. Flor branca, eu sou acumuladora, eu guardo muitas coisas na minha casa. Nossa, mas qual que é a diferença de um flor branca para um pepo? Que o pepo, quem somatiza na região do quadril, é uma pessoa pegada, que a gente já falou lá atrás. O flor branca, ele junta lixo e traz para casa. Então, o acumulador tem essa diferença do apegado. Gerânio é uma flor que trabalha a questão de hormônios femininos, mas também trabalha a maturidade. Grandiflora, eu uso máscaras e eu não me mostro. Eu estou sempre feliz, eu estou sempre bem. Ou eu não posso me mostrar, ou eu sou um super-herói. Quem usa máscara? Super-herói, vilões, né? Sempre estão usando máscaras. O que tem por trás dessa história? É um padrão grandiflora, lírio real. Lírio real, gosto muito, eu chamo ele de terapia de vidas passadas, porque ele faz você viajar no tempo. Ele liberta. Lírio real, flor para quem mulheres que têm problemas sexuais, porque ele trabalha toda a região dos quadris. Pessoas que foram estupradas, né, sofreram crimes sexuais, também a gente liberta com lírio real. Lótus do Egito, limpa os chakras. Maçã remove estagnação. Madressilva de Saint-Germain, flor de constelação sistêmica. Madressilva de Saint-Germain, quando eu tenho muito apego ao passado, eu tenho uma saudade absurda de um passado que não vai voltar mais. Madressilva de Saint-Germain, ela é o mesmo Honeysuckle de Bach, é a mesma flor, só que foi sintonizada pela Neide Margonari com as nossas flores aqui no Brasil. Patiens, eu preciso ter paciência. Paciência para quê? Para passar por grandes dores, paciência para passar por uma doença grave, para fazer a quimioterapia, para fazer todo o processo. Paciência, porque eu sou ariana e Ares rege a cabeça. Paciência, porque eu sou cabeça dura, eu vivo dando com a cabeça na parede. A Silmara já foi eufórica. Né? Eu também muito patiens e muita grevilha. Eu sou capricorniana, mas meu ascendente é Ares. Então, assim, eu nem sabia que eu tinha raiva. Quando eu comecei a minha trajetória, né, a gente não se acha, a gente não consegue se ver até o dia que a gente se percebe sem esses padrões. E quando você se percebe sem esses padrões, você percebe a grande libertação que você passa quando você começa a ter paciência, quando você não tem mais raiva, quando as coisas fluem de uma maneira muito tranquila na sua vida. Purpúreo trabalha a corrupção e também trabalha com a questão da fitoterapia. Então, todo floral, apesar de não ter conteúdo energético e não ser fitoterapia, ele traz também a indicação, né? Ele trabalha edema e trabalha TPM. Unitatum, eu fui rejeitado. Unitatum, eu sou ciumento. Unitatum, eu fui dada para adoção. Unitatum está na fórmula Leucanta. Leucanta e Unitatum fazem um grande para tratar crianças que foram dadas, que foram colocadas na escolinha muito cedo, né, que vivem esse luto, pode colocar uma perpétua junto, que ficam magoadas pela ausência de pai e mãe junto com a embaúba, tá? E Vedélia quando eu faço qualquer coisa para atingir os meus objetivos. Eu sou corrupto, eu sou ganancioso e eu não meço esforços para conseguir o que eu quero. Flor do político, nada, que flor do político, não precisa ir longe, flor de todo brasileiro dá um jeitinho para tudo quando quer, né? Quando a gente fala, então, dos 7 raios, 7 primeiros raios, eles estão correlacionados aos chakras. Quando eu vou falar dos raios de 8 a 12, aqui eu só estou trabalhando virtudes e qualidades.
aqui eu não tenho mais correlação com chakras. Essa questão vai ficar mais clara no 12º raio, que eu vou mostrar como esses raios de 8 a 12 aparecem pra gente. Então, o 8º raio é o raio água marinha, que traz claridade e clareza. A Bia de Lourdes, eu elenquei a Bia de Lourdes como flor do Natal. Lá no Instagram da Escola do Verbo tem um vídeo falando sobre os pinheiros dos florais de São Germain. E a Bia de Lourdes, ela é um abeto, ela é uma flor perene, elas nunca perdem as folhas, eles nunca deixam de ser verdes. E a Bia de Lourdes são para fardos impostos. É a flor da pandemia. Todo mundo precisou ficar em casa, todo mundo teve que passar por isso. Eu tenho que passar por algo sobre o qual eu não tenho o direito de mudar. Eu tive uma criança com deficiência física, eu vou ter que cuidar. Eu tive um pai com AVC, eu vou ter que cuidar. É um fardo imposto. Capim-luz. Capim-luz é uma flor que desbloqueia aspectos, é uma flor que eu sempre falo, não toma capim-luz sem passar por um terapeuta e não toma pinheiro libertação sem passar por um terapeuta. São as duas que estão aqui no 8º raio, e o 8º raio é o primeiro raio depois que acabou a correlação com os chakras, tá? Então, assim, ela vai pegar de uma maneira muito forte e vai trazer reações que nem todo mundo está preparado sem a ajuda de uma terapeuta, tá? Jasmim Madagascar é a flor para quando eu preciso falar. Eu não consigo falar, eu não consigo me expressar. Eu preciso fazer uma apresentação, eu preciso dar uma aula, eu preciso cantar, eu preciso soltar a voz. Eu vou energizar minha voz com Jasmim Madagascar. Ou eu precisei me calar por medo, minha voz não sai mais. Jasmim Madagascar. Pinheiro Libertação. Aspectos presos do subnível do inconsciente, o pinheiro vai libertar isso. E não é todo mundo que pode sair tomando pinheiro. Tem uma fórmula pronta que tem pinheiro libertação. Presta atenção no uso dessa fórmula pronta. Essa fórmula foi feita em 2017, então nem toda fórmula pronta você pode sair tomando ou dando para os pacientes sem você ter também um conhecimento, às vezes, mais profundo das essências que estão na composição, tá? O 9º raio é o raio da harmonia divina e do equilíbrio, e eu amo essas flores que estão aqui. A Dulcis traz o doce da vida, a Mangífera traz a fé e a esperança, e a Sergipe, quando eu preciso compreender porque eu sofro. A Sergipe, ela também traz algumas virtudes masculinas, como quando eu preciso, uma criança que foi criada sem uma figura masculina, por exemplo, e ela precisa ter algumas virtudes despertadas, como ela precisa ter uma sequência, como é que é o nome dessa palavra? Agora me fugiu. Eu preciso ter uma virtude, eu preciso começar algo e não parar, eu preciso ter uma atitude masculina perante alguns aspectos da vida, e são aspectos que são passados do pai para o filho, porque naturalmente a gente sabe que o mundo mudou e muitas mulheres são o arrimo da família, mas naturalmente nos nossos genes ancestrais o homem é visto ainda, né, como provedor. E tem algumas questões que são trazidas pelo homem. Uma criança que foi criada sem uma figura masculina, necessariamente seria interessante ela tomar o Sergipe, tá? Para ela trazer essa virtude masculina para a vida dela. Na constelação a gente fala que é o se virar para frente. É isso. É tomar a própria vida, se virar para frente e seguir, né? Sem essas amarras, sem ter que ficar olhando para trás, mas olhando para frente, carregando sua ancestralidade sim, com amor, com honra, mas virado para a sua própria vida. Isso, bem isso, Silmara, obrigada. Complementou o que eu precisava falar. Preciso dar uns brancos, né? 10º raio é o raio dourado solar, e aqui a gente tem a boa sorte. O terapeuta que não consegue cobrar pelo seu serviço, que está uma abundância, excelente tomar boa sorte. Boa sorte é a essência que remove praga falada. A essência da pessoa que somatiza o que foi falado para ela. Você fala para uma criança assim, nossa, fulaninho não vai dar em nada na vida. A criança absorve isso para ela, o boa sorte remove essa praga rogada, tá? Então, boa sorte não tem a ver só com a questão de sorte. Boa sorte para quem tem azar, para quem é assaltado, para quem precisa realmente de sorte na vida. A boa sorte é a essência que vai trazer essa energia, e ela está na fórmula da prosperidade, tá? O 11º raio é o raio pêssego. Aqui nós temos alegria, entusiasmo e propósito divino. A oliva de Fátima,
A oliva de Fátima, a Bier de Lourdes e a aveia selvagem não são flores feitas no Brasil, tá? A oliva de Fátima e a Bier de Lourdes foram feitas na França e a aveia selvagem foi feita em Portugal. E a oliva de Fátima é o mesmo olive de Bach e ela é a flor da ressignificação. Ela é flor de quando você precisa dar novo significado a algumas questões da sua vida. Então, muito interessante também com todos os aspectos constelados, né? Você descobriu algo novo na constelação e agora? O que eu vou fazer com esse paradigma que mudou na minha mente, né? Eu vou ressignificar isso com a oliva de Fátima. Aloe é uma flor amarga. Aloe, quando eu preciso me confrontar com a verdade amarga. Poxa vida, eu fiz a minha constelação e eu vi algo lá pelo qual eu sou responsável. Que verdade amarga. E agora, o que eu vou fazer com isso, né? Toma aloe para te ajudar a suportar esse padrão que apareceu aí, que você viu de você mesma. Boa deusa, eu fiz um vídeo de final de ano, a minha flor de ano novo foi a boa deusa. A boa deusa é aquela que não se curva, é a flor da resiliência. Ela é tão forte, tão forte, tão forte, que a planta é resistente ao agrotóxico glifosato. Nem o agrotóxico consegue derrubar a boa deusa. Traz essa energia da boa deusa para sua vida, menina, e fica em pé logo. Faz o que você precisa fazer com boa deusa, que ela é tudo de bom. É a flor que eu elenquei para o ano novo. Estou tomando boa deusa nesse momento, justamente porque nós passamos um ano muito difícil, com muitas provações, e esse ano a gente precisa de força para se reerguer por conta de tudo que está acontecendo, não só na nossa vida, mas no mundo, no universo, né? Piper, a flor dos inflexíveis, dos intolerantes, que doem, tem dor. Por quê? Porque não se curva para nada. Vai doer tudo, vai ter hérnia de disco, a coluna precisa ser trabalhada com o varus, que é o eixo, né? E o Piper vai trabalhar todas as dores. Então, eu não me curvo. Silvia, mas floral vai trabalhar dor? Vai trabalhar dor, vai trabalhar o padrão emocional que está por trás dessa dor, gente. É Piper. Inflexibilidade, intolerância. 12º raio, aqui tem o desenho, então, dos raios que eu queria mostrar para vocês. A Neide Margonari teve o capricho de fazer isso, porque ela é artista plástica, designer, arquiteta, né? Então, ela teve o capricho de fazer esse desenho, então ela fez todos os chakras, né? Quando acaba a correlação com o chakra físico, começa ali o 8º raio água marinha, começa o 9º raio magenta, o 10º raio dourado solar e o 11º pêssego. E o 12º raio faz essa proteção de guarda-chuva em cima de tudo. Então, a gente tem o aspecto mental, emocional, etérico, espiritual sendo trabalhado nos raios de 8 a 12. O floral de São Germão é um sistema de floral forte. Não dá para sair tomando flores de maneira aleatória, porque pode dar muita reação. E no 12º raio, nós temos a arnica silvestre, que é a flor da decisão energética. A flor da cura rápida. A pessoa está doente, vai tomar patins para passar pelo processo, mas vai tomar arnica para tomar a decisão de se curar. E se curar de uma maneira rápida. A arnica silvestre também fecha rombos na aura, que são as energias que a gente perde para o meio. Coronarium, a flor, porque de médico e louco todo mundo tem um pouco, então todas as nossas maluquices nós trabalhamos com coronarium. A mente inquieta, a mente que deita e não dorme, fica remoendo o dia, é coronarium. Fórmula do bom sono tem coronarium. Coronarium acalma a mente. Paciente de padrão coronarium, fala, vai embora e volta, te liga e fala mais um monte. Ele é um padrão coronarium. Padrão coronarium, 1 ano de tratamento usando coronarium sem parar até esse padrão ser modulado na vida dele. Índica, flor do terapeuta. Índica é a flor da intuição. Às vezes você está atendendo, você não sabe. Meu Deus, e agora? Deu um branco. Agora eu não lembro, e agora eu não sei. Índica, fórmula do terapeuta, que eu já fiz. A Silmara passa para vocês depois a composição. Tem índica. Ipê roxo, a flor que repõe energias perdidas por estresse. Ipê roxo é a flor que trata o paciente oncológico, porque ela é uma flor doadora de luz. Lá no meu Instagram eu fiz um post de um poste feito de ipê roxo que floriu. Um poste de energia elétrica feito em Rondônia, porque antigamente não tinha, né, material para fazer poste. Então,
ele já, olha só, é um doador de luz que foi usada para ser poste de energia elétrica e mesmo sem raiz floriu, tá? E o ipê roxo, ele trata o paciente de câncer desenvolvendo insônia. Então, algumas pessoas que têm algumas questões mal resolvidas vão tomar ipê roxo e vão ter insônia. Então, você pode sair dando floral para qualquer pessoa sem você conhecer a fundo as essências? Não, não pode. Tem algumas pessoas que não vão gostar de ter insônia, apesar de precisar da insônia para se tratar. Mas a gente precisa combinar com ela qual é o melhor momento da vida dela para ela ter essa insônia. Às vezes a gente vai pegar um feriadão aí, onde ela vai poder desenvolver essa insônia para trabalhar essas sombras e doar luz. Você não vai dormir porque você vai receber luz do ipê roxo para iluminar o que precisa ser iluminado, tá? Laurus nobilis, outra flor muito usada na constelação, porque ela trabalha medo ligado ao passado. E a Laurus nobilis é a flor do louro. E o louro, ele é a coroa de flor, de folhas, né, que coroam as vitórias para as pessoas que não comemoram as vitórias da vida, né? Então, Laurus nobilis aí trabalha medo ligado ao passado. Bom, de uma forma bem resumida, né, a gente falou sobre as 89 essências, a gente falou sobre tudo, né? Quem que pode atuar como terapeuta floral? Qualquer pessoa, terapia floral é livre, né? Tem um KINAI de práticas integrativas e complementares, que inclui não só a terapia floral, mas também a constelação familiar, aquelas 28 técnicas que eu falei lá atrás, estão aqui nesse KINAI, né? E ela tem um código brasileiro de ocupação, ela não é uma profissão. Eu coloquei profissão e não é, gente, tá errado, é ocupação, tá? É uma ocupação. Profissão tem conselho de classe, terapia floral não tem. Tem associações autorregulamentadoras. O conselho de classe, ele formaliza o que precisa, né, o que você precisa estudar para ser biomédico. Biomedicina, onde? Numa instituição de curso superior reconhecida pelo MEC, e depois você vai se filiar ao teu órgão, né, que vai reconhecer o teu trabalho. Terapia floral não tem isso, é livre, tá? Quem ministra o curso, quem quiser fazer o curso, nosso curso é um curso oficial, reconhecido pelo Florais de Saint-Germain, sou professora oficial do sistema, e estou à disposição de vocês aí com os meus contatos, caso vocês tenham alguma dúvida. O curso é online, é gravado, está disponibilizado na plataforma da Hotmart. Quem quiser conversar comigo, tirar alguma dúvida, estou à disposição. Era isso que eu queria trazer, então, para você, Silmara, para os teus alunos, e agradecer imensamente a oportunidade de fazer essa breve apresentação. Espero que vocês tenham gostado.